Queridos irmãos e irmãs, o Senhor verdadeiramente ressuscitou, aleluia, e essa é a razão, o motivo da nossa alegria, do nosso júbilo hoje. A liturgia de hoje, ela nos apresenta a continuidade do Evangelho que lemos na Sexta-feira Santa, onde nós lemos o capítulo 19, inclusive, do Evangelho de São João, onde narrava a morte do Senhor. E nós vimos que esse personagem, João, estava presente ali aos pés da cruz de Jesus, foi confiado à sua mãe, e ali ele contemplou, ele participou de toda a dor de Cristo aos pés da cruz do Senhor. Esse mesmo discípulo no Evangelho de São João também estava presente na última ceia e foi o discípulo que recostou a cabeça dele no peito de Jesus e perguntou para Jesus aquela pergunta bem íntima: mestre, quem é que vai te trair? Esse discípulo agora também está presente nesse Evangelho, ele e Pedro. Mas nós vemos antes deles uma figura que também é muito importante e é bem conhecida por anunciar a ressurreição de Jesus, que é Maria Madalena. Nós vemos que Jesus foi morto na sexta-feira e no sábado ele fica na sepultura, fica no túmulo. Para quem não sabe, o dia para o judeu ele começa com o descer do sol, sim, e o nascer do sol, ou seja, já às 6 horas, já é o outro dia, que finda quando o sol ele vai se pondo às 6 horas do outro dia. Então, na sexta-feira, às 18 horas, com o morrer do sol, o pôr do sol, já é o sábado. Esse tempo todo Jesus passa no túmulo, no sepulcro, como que no 7º dia, o descanso de Deus. E já no domingo, o primeiro da semana, já na madrugada, perto daquela hora em que nós estávamos aqui celebrando a ressurreição do Senhor, essa hora Maria Madalena se incomoda e vai ao túmulo de Jesus. Talvez vai ao túmulo de Jesus chorar aquele que o seu coração perdera. Nós vemos que Maria Madalena, como todos os outros apóstolos, discípulos, não compreenderam muito bem o que aconteceu. Bom, vimos que o próprio São João fala isso no final do Evangelho. Talvez ela vá lá no sepulcro para chorar, junto com o seu Senhor, sentir aquela perda que ainda incomoda o coração, sentir aquilo que ainda está pesando no coração dela, e talvez conversar com o seu mestre, que está lá dentro da sepultura, aquele corpo morto. Mas ao chegar lá, ela se depara com uma surpresa: o corpo não está lá, o sepulcro está aberto, e ela vai anunciar. Ela anuncia, mas a gente pensa, né? Anuncia a ressurreição de Jesus. Não, peraí. Ela primeiro foi anunciar um drama. Roubaram o corpo do Senhor. Viu as faixas lá no lugar, jogado, e não, roubaram o corpo do meu Senhor. Ela viu aquilo que está ali aparentemente se mostrando, e vai correndo para os outros apóstolos dizendo: roubaram o corpo do Senhor. E eles vão correndo até o sepulcro e vem lá tudo aquilo que ela falou. Sendo que tem uma diferença. O apóstolo que Jesus amava, como ele coloca ali, ele vê as faixas no chão, ele vê o sudário enrolado no canto. E é interessante a gente notar que ele escreve: ele viu e acreditou.
aqui está a diferença. E aqui a gente começa a meditar. Ele viu e acreditou. Não daquilo que a mulher estava falando. É claro, estava evidente que o corpo não está ali. Mas esse acreditou faz memória e menção a todo acreditar que se desenrola no Evangelho de São João, desde o primeiro sinal, na boda de Caná, onde os primeiros viram e acreditaram, passando por todos os discursos de Jesus, passando por tudo aquilo, ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou, da mesma maneira que ele viu o Senhor sendo transpassado na cruz e saindo dele sangue e água. Ele viu e acreditou. Não entendeu, mas viu e acreditou. Essa é a primeira evidência da Páscoa. É curioso que a igreja nos proponha esse evangelho hoje, porque não fica tão claro que o Senhor de fato ressuscitou. Não fica tão claro, porque Jesus não aparece aqui para os discípulos. E eu acho que ninguém viu Jesus andando por aí. Alguém viu? Ninguém viu Jesus andando por aí. Podem falar que é Jesus, né? Mas ninguém viu. E a gente pode pensar como ainda hoje essa notícia não pode ser compreendida como um mal-entendido. Olha, querido irmão, querida irmã, nós celebrávamos a Páscoa, ontem celebramos hoje, e vamos celebrar por 50 dias. Mas a Páscoa, ela não se apresenta por evidências científicas, por evidências lógicas, mas a Páscoa, ela é vivida por quem sabe recostar o seu ouvido no lado direito de Cristo. A Páscoa, ela é vivida não por aquilo que nós vemos por aí, não por aquilo que se apresenta, mas por aquilo que eu sei que o meu mestre pode fazer. Por mais que hoje a alegria da Páscoa possa parecer estranha para você, porque você talvez vive ainda numa escuridão, numa madrugada. Talvez aqui dentro a gente está nessa alegria, nessa euforia, mas dentro da sua casa talvez ainda continue aquele caos. Talvez dentro da sua casa ainda continue aquela confusão, aquela coisa que ainda não se resolveu. Talvez aqui nós celebramos a Páscoa, mas o mundo lá fora está em guerra. Talvez aqui a gente celebre a alegria da ressurreição, mas dentro do seu coração ainda existem muitas coisas a ser resolvidas. Querido irmão, querida irmã, a Páscoa, ela se evidencia no coração daquele que sabe recostar a sua cabeça no lado direito de Cristo e sabe colocar o seu coração no mesmo compasso que o coração do Mestre. Esse que sabe colocar o seu coração no mesmo compasso que o coração do Mestre, sabe reconhecer que no alto da cruz, ao ver esse Mestre sendo transpassado, sabe que esse mesmo Mestre tem poder de ressuscitar. Esse mesmo Mestre tem um poder de ressurgir. Esse mesmo Mestre tem um poder de fazer aquilo que a gente não compreende, que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não alcança. A grande diferença aqui de João e de Maria Madalena é que João não viu apenas evidências humanas, mas João viu o que Maria Madalena não conseguiu ver. Maria Madalena, talvez, na dor do seu coração, quando o nosso coração está apertado, está doendo, a gente não pensa muito bem. A gente vai mesmo se embananando pelas nossas decisões, não é verdade? Ela viu o túmulo aberto. João viu o túmulo aberto, com as faixas no chão, o sudário dobrado,
como que quem dissesse: aqui eu não fico mais, aqui não é o meu lugar, eu venci. Porque pensa direito, que assaltante, ladrão roubaria o corpo e dobraria um sudário. Queridos irmãos, quando nós colocamos o nosso coração junto ao coração de Jesus, a gente sabe reconhecer que não é possível que a ressurreição de Jesus possa causar tudo isso dentro de nós. Há 2000 anos, no coração de cada homem e de cada mulher, que a ressurreição de Jesus seja capaz de transformar vidas, que a ressurreição de Jesus seja capaz de transformar histórias, que a ressurreição de Jesus mudou o curso de um mundo inteiro. Não é possível que essa ressurreição não tenha de fato acontecido. Não é possível que essa ressurreição seja apenas um evento que passa, mas há algo de extraordinário nisso. E aí nós vemos que a ressurreição de Cristo não é apenas um evento que convence pela lógica, mas é um evento que transforma de uma maneira que não entendemos e não compreendemos. Há 2000 anos, o Cristo que ressuscitou tem feito experiência pessoal com homens e mulheres, de tal maneira em que esses homens e mulheres possam dizer: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Irmãos, por mais que hoje nós não compreendamos muito bem o que está acontecendo, por mais que hoje nós olhemos para dentro do sepulcro e vejamos um sepulcro vazio, possamos adaptar o nosso coração, acostumar o nosso coração ao modo de Deus agir. É como se a gente conhecesse bem uma pessoa e soubesse que ela está em casa só por alguns detalhes. Não é verdade? Às vezes a gente no seminário, né, Padre Wellington, tem muito esse costume de gravar quando o formador está em casa, né? A gente vê, olha, a chave está virada de um lado assim diferente, né? A maçaneta está de um lado diferente. A gente está sentindo, está ouvindo o toque-toque do sapato chegando, né? Então vamos já arrumar um caminho para ir embora, né? É assim. Da mesma forma, adaptar o nosso coração ao modo e agir de Deus. Como Deus age, como Deus tem feito. Aqui Ele não volta mais. Olhar para esse sepulcro e ver: aqui Ele não volta mais. E transformar essa alegria, não numa euforia que passa, mas uma alegria verdadeira. Como diz a palavra de Deus: alegrai-vos no Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Jesus, Ele não ressuscita apenas quando Ele se mostra para os apóstolos, mas o evento da ressurreição é um evento em si. Ressuscita de verdade, porque Ele quis, porque Ele ressuscitou. Não importa se você viu ou não, Ele ressuscitou. Mas esse evento tem o poder de transformar o coração daquele que sabe abrir o seu coração ao mistério de Deus. Tenha certeza, o poder da ressurreição de Cristo entra no nosso coração. Querido irmão, querida irmã, não permita que nada arranque de você a alegria da ressurreição. Não permita que nada e nem ninguém tire do seu coração a certeza que Jesus vive e ressuscitou de verdade. Que aquilo que você tem trabalhado durante a quaresma,
aquilo que você tem trabalhado durante esses dias, gere frutos hoje no seu coração, que a alegria do coração de Deus, ressuscitado, transborde para fora, e que hoje você possa dizer, aleluia, Ele ressuscitou, não porque eu vejo Ele andando por aí, mas porque eu sei que dentro do meu coração Ele está vivo de verdade, está no alto do céu, à direita do Pai, em corpo e alma, santo, vivo, presente no mundo. E eu creio que Ele há de fazer nova todas as coisas, como já fez, mas vai fazer todos os dias aqui dentro algo novo. Algo novo, eu creio, e no final dos tempos, eu creio que eu viverei para sempre com Ele, se Ele não me chamar antes, eu creio que para sempre eu viverei com Ele. Essa ressurreição hoje deve gerar algo novo no meu coração, no seu coração, independente das evidências externas. É preciso que Cristo ressuscite em nosso coração primeiramente. E Ele ressuscitando dentro da gente, a gente vai revelar ao mundo que Ele vive e vive para sempre. O mundo vê Cristo vivo pela vida dos cristãos, que hoje pode chamar a Deus de Pai, pela morte do Filho único de Deus, com a sua vida, buscando as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus. Não é possível que algo seja tão poderoso, capaz de transformar o seu coração, que não seja algo que vem do alto, algo que vem de Deus. Senhor, o nosso coração, ele se abre hoje com essa certeza. Vem fazer obra nova dentro de nós, na nossa vida, no nosso interior. Cristo vive verdadeiramente. E se você ainda não experimenta dessa verdade, em nome de Jesus, que o seu coração se abra a essa verdade, que o seu coração se abra à luz da graça de Deus, que o seu coração se abra à ressurreição de Cristo. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, Ele é santo, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia! Nós cremos, Senhor, que o Senhor está vivo e presente no meio de nós. Eu convido você, irmão, a ficar de pé agora e a orarmos juntos. Nós cremos que o Senhor está vivo, porque nós conhecemos as batidas do teu coração. Nós conhecemos, Senhor, para onde o Senhor quer nos conduzir. Nós conhecemos que o Senhor quer sempre o melhor para nós. Nós sabemos que o Senhor é bom. Nós sabemos que a sua fidelidade é eterna. Nós sabemos, Senhor, e cremos que contigo nós podemos ir adiante. Nós podemos ir além. Nós chamamos. Tu és santo, santo, santo. E nessa noite o nosso coração se prostra à tua verdade. Se prostra à tua glória. Queremos declarar que cremos em vós, vivo e ressuscitado para sempre. Cantemos. Feche seus olhos. Cante. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai, o amor
Declare: ó morte, onde estás? Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Erga seus braços, igreja, e proclame para sempre, aleluia! Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Deus Santo, nós te adoramos nessa noite, reconhecemos a tua glória, a tua majestade. Nós cremos, Deus, que tu és um Deus verdadeiro, que tu ressuscitaste no terceiro dia, que o Senhor venceu a morte, abriu a sepultura e vivo está para sempre. Aleluia, nós cremos nessa verdade, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e em ti o nosso coração se alegra, em ti o nosso coração se rejubila. Aleluia. A terra, A terra esteve, sepulcro, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Seu grande cante, igreja, ó morte, morte, aleluia. o Rei ressuscitou. Ele Canta forte, venceu pra canta com o coração para sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Para sempre, para sempre, para sempre. Exaltado É pra sempre sempre adorado. adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, cantamos Cante, cante, aleluia. Que o nosso coração cante para sempre as glórias do Senhor, as maravilhas do Senhor, do Cordeiro que vence para sempre. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cante para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vivo está para sempre. A ti toda a honra, toda a glória
e todo louvor para sempre. Aleluia. Exaltado seja, glorificado seja. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Viva o Senhor, viva Jesus, ressuscitado, glorioso para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Unidos.